Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast com a palavra você, patrocínio da LBR Water. Muito com a minha chique. sócia querida e com um convidado mais que especial, um amigo nosso, um parceiro de longa data da Palavra Comunicação. E bota longa, hein? E você, como conhece ele há mais tempo do que eu, vou deixar apresentar o nosso convidado de hoje. Verdade, Bia. Obrigado. Muita felicidade estar aqui hoje com esse amigo de faculdade, dos bons tempos, não vou falar velhos tempos, porque bons tempos da Universidade Federal de Goiás, que eu tenho certeza que, assim como eu, você tem muito orgulho de ter vindo dessa formação de lá. Então, hoje a gente recebe aqui meu amigo Anselmo. Seja muito bem-vindo, Anselmo. Obrigado. Obrigado aí por estar aqui hoje. Vocês que fazem assessoria de imprensa, que vocês divulgam o trabalho de grandes clientes, né? Eu acho que a ideia do podcast é muito atual, muito tecnológica, né? Ou seja, está em voga isso. E é um momento, assim, de trazer os clientes, trazer os amigos, trazerem os parceiros, porque a gente sabe que o dia a dia a gente fica muito focado no trabalho, e eu acho que aqui é o momento da gente descontrair um pouquinho, né? Falar sobre o nosso trabalho, o nosso profissional no dia a dia. Eu acho que para os clientes e de vocês também é muito bacana isso. Então, parabéns aí pela iniciativa. Ô, Bia, você já viu que hoje aqui a gente não vai entrevistar, a gente vai aprender com ele. Nossa, porque de audiovisual é ele quem manda, é ele que domina. Nada, dos dois lados. E eu não posso deixar de apresentar para os nossos telespectadores, as pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho com a palavra você, meu amigo Anselmo Troncoso, que, como eu já disse, é formado em comunicação social pela Universidade Federal de Goiás, com habilitação em rádio e TV. Então, é um cara preparadíssimo para aquilo que ele faz, com formação forte, com pilares mesmo, assim, de profissional mesmo. Ele que se habilitou em rádio e TV e, ao longo disso, passou por TV, pegou uma bagagem muito boa, experiência. Ele vai contar um pouco dessa passagem dele que ele teve pela TV Anguera. Isso. E depois, com muita coisa boa, passando nos grandes eventos, grandes gravações, Sim. Presente no Brasil todo e até fora do Brasil, até né? Fora do Brasil, projetos fora do Brasil também. Gente. A gente está aqui hoje realmente com um cara que é reconhecido pelo seu profissionalismo e, por que não dizer, talento, né, Anselmo? Obrigado, é um trabalho admirável, uma carreira brilhante que a gente tem muito orgulho de ser goianos e levar o nome de Goiás. E de ser seu amigo também. E de sermos amigos muito tempo. A Alessandra falou aqui, a gente começou, nós nos conhecemos lá na faculdade, nós éramos presidente das comissões de formatura, né, cada um de uma área, e eu começo lembrando, ou seja, que na nossa formatura, na formatura de rádio e TV, eu levei essa ideia da gente fazer uma formatura diferente. Todas as instituições de ensino têm um protocolo a ser seguido, tem um formato a ser seguido, e a gente teve que pedir autorização lá para a reitoria para fazer algo diferente. Então a gente contratou o Clemente Drago. Na verdade, eu falo contratou, mas a gente fez um convite, ele veio espontaneamente, sem cachê, que era o Clemente Drago, era quem fazia a apresentação da Voz do Brasil, e era aquela voz icônica que falava em Brasília 19 horas, né? Aquela voz toda impostada, marcou gerações. Bia, põe seu talento aí, a voz do Clemente. Do Clemente Drago. E a gente trouxe isso, e a gente fez da nossa formatura uma grande experiência de formatura, ou seja, a gente colocou um programa de rádio. Então a gente contou a história do rádio através da nossa formatura, do rádio e da televisão através da formatura. Então a gente tinha... Então as grandes festas de formatura começam aí. Eu posso dizer, eu não sei se foi grande, mas foi marcante. Eu lembro que lá no outro... Foi audaciosa, Foi audaciosa. Né? Eu me lembro que no outro, ali no outro teatro, que era o Teatro Rio Vermelho, estava acontecendo uma formatura de medicina. No final, as pessoas estavam lá na nossa formatura para entender o que estava acontecendo lá, porque a gente realmente saiu do convencional, nós saímos realmente da ideia. A sua colação foi no Lago Azul. No Lago Azul, exatamente. O mesmo o nosso foi no Lago Azul, e tinha uma formatura de medicina no mesmo dia, lá no Rio Vermelho, que era um teatro muito maior, uma formatura de medicina muito maior. Então as pessoas saíram de lá por curiosidade, para querer entender. E desde a faculdade eu sempre quis ousar, eu sempre
quis fazer algo diferente. Eu não quis, às vezes, inovar e às vezes só ficar ali dentro dos portões, vamos falar assim, dos portões da universidade. Então, sempre que tinha algum trabalho, eu procurava fazer esse trabalho fora. Por quê? Porque fora a gente saberia um pouquinho mais de qual era a realidade que a gente iria enfrentar, do mercado. Porque se a gente diz, poxa, aqui dentro da universidade eu preciso fazer uma entrevista, vou dizer, com uma pró-reitora, são estudantes, a pró-reitora vai nos atender, tranquilo. Mas se eu for para fora e eu falo assim, poxa, eu vou falar de meio ambiente e eu preciso falar com o secretário de Estado do meio ambiente, isso talvez seja um pouquinho mais difícil, principalmente se tratando de estudantes, né? Então, tem um conselho legal, né, para quem está na universidade, ousar mesmo, a postura mesmo, como chegar. Ter curiosidade, né? Eu sempre, quando tenho a oportunidade de ir em algumas universidades, em faculdades de comunicação, alguns professores me convidam, eu sempre falo isso. Tentem sair dos 4, vamos falar assim, dos limites da universidade, para você realmente sentir qual vai ser realmente os seus desafios, o início dos desafios, porque é só começo, né? Hoje nós estamos aqui e os desafios não param. Ainda bem, né? Graças a Deus. Ainda bem. Né? Ou seja, eu sou movido a desafio. E você falou uma coisa, Alessandra, da questão de talento, de fazer as coisas. Eu amo o que eu faço. E eu faço sem peso, sem aquela coisa de falar, nossa, que dificuldade, nossa, eu tenho que fazer um evento, nossa, eu tenho que fazer uma gravação, nossa, eu vou chegar lá 5h30 da manhã, eu vou sair 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e vou reclamar. São bem complicados, complexos. Né? A gente fez agora um evento em Belo Horizonte, em que a gente teve que chegar realmente 5h30 da manhã, porque começava às 8, e o evento ia até 1h30 da manhã. E ele foi, ele estendeu, e ele se estendeu um pouco mais, ele foi até às 3, né? E a gente seguiu com isso e eu, na maior felicidade, as pessoas até brincam, falam, cara, o que você tem? Cara, eu não tenho paixão nada, pelo eu gosto do que faço, eu não faço realmente com peso, eu faço realmente com prazer, né? Eu não encaro como aquele trabalho que você... E não põe a dificuldade em primeiro lugar, né? Primeiro você fala, vamos buscar a solução, como é que dá para fazer. É um pensamento maravilhoso. Eu acho que isso é o mais importante, porque... E sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu nunca... as pessoas falam assim, pô, mas você é persistente, você é teimoso, né? Eu falo, cara, eu sou, porque eu não acredito que algumas coisas são impossíveis, né? Como diz aquele ditado, impossível... nada é impossível, né? Tudo é possível, para Deus tudo é possível, né? E eu acredito nisso. E você é um cara muito vocacionado, né? Pra comunicação. Sou. Então, eu gosto muito disso. Então, eu falo assim, cara, para Deus nada é impossível. Então, se Deus está do meu lado, nada vai ser impossível. E ele mostra isso pra gente em vários momentos. Eu tô falando aqui de Deus porque eu acho que Deus move tudo. Claro. Move vocês, move todas as pessoas. Lugar, né? Em primeiro lugar. E existem, assim, coisas que no meu dia a dia, no que eu iria fazer... eu imaginava que às vezes aquilo era muito difícil, mas nada impossível, e realmente acontecia, e eu falo que acontece por causa de Deus, não é por causa de outra coisa, porque eram realmente coisas complexas. E falando de Deus, a gente já falou da universidade, que foram momentos inesquecíveis que a gente teve no antigo ICHL, que você também é dessa época. Sim. Depois vira Facomb, né? Hoje, até esses dias, alguém me falou que já está com outro nome. Outro nome. Que eu já também não consigo também não acompanhar. Me lembro o nome. Eu tive lá na turma São conversando. 30 anos, né, de faculdade que a gente entrou. Isso, 94. Gente, deixa eu só interromper. E dessa turma, tem alguém que a gente conhece? Vários. Para citar, o pessoal que está aí. Que está na área. Assim, da minha turma, a maioria das pessoas estão na área. Tiveram algumas pessoas que estiveram na frente do vídeo, hoje não estão mais à frente do vídeo, mas a maioria das pessoas, elas estão em emissora de televisão, em rádio, né? Ou seja, tem na TV Anhanguera, na TV Record. Da minha turma mesmo, eu acho que 2 ou 3 só que eu acho que não seguiram. Nós entramos com 30, formaram 26, desses 26 eu acho que 23 ou 22, todos eles estão na área. A gente tem um grupo de WhatsApp, a minha turma, e a gente, às vezes, a gente começa a pentelhar para encontrar, e a gente encontrou outro dia, levamos o professor Luiz Goya, que foi um professor nosso,
Não, ele tá vivo, tá vivo. Eu sei, Ah, sim, mas de só falou saudade, de saudade de é. sala de aula, É, de sala de aula, imagina. é. Vida E longa aí- pro Goya. E aí ele tá se mudando pra Minas e a gente falou, não, agora você tem que ir conosco ali pra gente fazer a sua despedida de ir lá pra Minas Gerais. E teve lá conosco, uma pessoa muito querida, e a gente gosta disso, né? Eu acho que manter essas relações, eu acho que o que a gente maravilhoso. constrói na vida são as relações humanas, né? É a única coisa que realmente eu acho que no final das contas a gente Você vai tá falando aí, carregando eu tô e vai. sentindo o cheiro da Federal. E a gente leva. a então gente é isso, lembra. né? Ou seja, Aquele cheiro da cantina. nossa, que a gente saía de lá cheirando uma delícia. Pois essas coisas todas. E hoje a gente chega, como a Alessandra falou, a gente chega hoje a projetos internacionais, né? Ou seja, depois que eu saí da universidade, eu fui estagiário da televisão em Anguera. Dentro da televisão em Anguera, fui pro telejornalismo, né? Fui contratado do telejornalismo. Depois criei o programa Radar. Nós ficamos com o programa Radar durante 7 anos. Mas Foi, como, então, ano que marcou o uma radar época, né, o radar. Vai pro ar, Queria que você Anselmo? falasse um pouquinho do radar. o Radar foi um programa muito à frente do seu tempo. Eu falo isso com muito orgulho, porque Foi precursor de mesmo. muitos outros programas hoje, muita coisa que a gente vê na internet, muita coisa que a gente Sim, vê hoje tem na essa televisão. linguagem, né? Tem a linguagem. Por exemplo, naquela época lá atrás, ou seja, o Radar, Uhum. ele foi de 2000 a 2007. Passava sábado à tarde, para Sábado à as pessoas se tarde, situarem. passava na TV Anhanguera, Goiás e Tocantins, no sábado à tarde, logo depois do Jornal Hoje. No primeiro ano a gente cobriu o Caldeirão do Hulk, e depois no segundo ano a gente teve o Caldeirão, desceu o horário e a gente cobria o Video Show, depois cobriu Estrelas, enfim, a gente cobria um programa da grade. Uhum. Citando um dos exemplos, essa coisa que hoje tem nas televisões, da coisa de, manda uma foto pra cá, Aham. pra mostrar que você tá assistindo. A interatividade. A interatividade, a gente já fazia isso naquela época, ou seja, em 2000 e 2007. Na época que não Que existia nem o WhatsApp. existia o WhatsApp, não existia Instagram, não não tinha existia as redes sociais. Facebook. Orkut estava Orkut nascendo. estava nascendo no final do Radar, o Radar pegou a história do Orkut. E a gente fazia isso, que era a história do Tô no Radar. Então a gente pedia para as pessoas Me mandarem as lembro, fotos. muito legal. E a gente soltava foto das festas. Por exemplo, E as agora em pessoas julho... interagiam muito, né? Curtiam Demais, mesmo, né? demais. E cobria uma agenda cultural muito bacana. grande. Né? A intenção do programa, ou seja, quando ele nasceu em 99 como piloto e a gente estreou ele em 2000. Era realmente fomentar a cultura local. E vocês conseguiram. Fomentar. A gente movimentou realmente. Então a gente cobria desde teatro local, que é muito bacana. Eu falava assim, poxa, a Faz gente falta, né? a gente Radar, tem. faz muita falta. Aí TV Anguera. Vamos voltar. eu falo isso porque, assim, a gente cobria teatro local, Sim. que assim, que tem grandes talentos do teatro local, grandes peças que às vezes as pessoas não têm oportunidade de assistir, às vezes não têm oportunidade de ir por falta de divulgação, Uhum. mas que De existe um espaço talento, que mesmo. existe texto, que existe interpretações incríveis. Eu me lembro disso e isso eu acredito que tenha avançado mais E ainda. quanta gente boa você não divulgou aí. Você Sim, falando aí, eu sim, lembro de sim. Nila Branco, Franco Levine, Franco Levine, era Mr. uma Jean, turma né? muito grande, né? Era uma turma muito grande porque a gente fomentava isso. Então, você tem ideia, era teatro. As exposições de arte, hoje a gente não vê arte, Não. né? Artes plásticas, né? Na televisão, Sim. né? Ou Porque seja, tem às muita vezes coisa acontecendo, muita mas coisa. E não Então tem a gente espaço. trazia isso, não tem um espaço. A parte musical, a gente cobria de ponta a ponta, o que era o musical do rap, Go Music. os iniciantes e o... Exato, porque a ideia justamente era consagrados, né? isso, né? Ou seja, a gente tinha grandes festivais, a Alessandra falando aqui do Carnagoiana, na época a gente tinha 2 grandes festivais, que era o Carnagoiana e o Go Music. Go Music A fizemos. gente fazia lá, isso, a palavra mostrava as coisas para você ter dois. ideia. O Radar, ou seja, levou o nome do Go Music, que durante 2 anos ele foi apresentado pelo Multishow. Aham. A gente fez produções aqui pro Multishow na época do Go Music aqui em Goiás. MTV também, ainda pegou um No pedacinho, MTV, a gente né? teve o MTV, que a gente gravou também um especial para MTV, que foi no Autódromo de Goiânia, Uhum. né? Que teve Capital Inicial, Isso no Go Ira. Music. Não, esse já era MTV Festival, era uma coisa E assim. pegou aquele evento que tinha em Goiânia que acontecia, que era 24 horas de rock, lembra? Teve. Que teve esse também, com Teve. Sepultura. Voltando aqui no- o Go Isso. Music foi transmissão pelo Multishow? Multishow. Foi. A gente fez 2 especiais do Radar,
E aí esses especiais deram tanto certo, ficaram tão legais e Bem editados, bem editados, produzidos. muito bem feitos, muito produzidos. E o casting, ou seja, do Go Music, era bem a linha do Multishow na época, porque você tinha Bem pop, Barão né? Vermelho, você tinha Engenheiros do Havaí, Lulu Santos, Rita Lee. o Rapa, Uhum. Rita Lee. Marcelo D2. O Marcelo veio com Rapa, né? O Marcelo veio com Rapa. O Marcelo... Era Não, Rapa? desculpa, Não, D2. Olha, que eu tô D2, Marcelo, Falcão. Marcelo Falcão, o Marcelo D2. Marcelo D2. Próprio Sepultura. Uhum. LS Jack. LS Jack, essa turma toda. Porque o Go Music, se eu não me engano, acho que foram 4 anos. E aí foram 2 anos de especial do Radar e 2 anos pro Multishow. Uhum. Então ele teve no Goiânia Arena, ele teve lá no Autódromo, E teve na ele faculdade. teve na faculdade, no Sim. estacionamento da mesmo. faculdade. Então isso tudo a gente fez e deu certo e levou esse nome nacionalmente, né? Uhum. E a gente produziu tudo aqui. Então o Radar realmente ele fez esse papel de fomentar, de trazer essa coisa diferente. A gente trazia da culinária, não só a culinária goiana raiz, mas a culinária contemporânea. Por quê? Porque às vezes a gente enxergava que, poxa, tem tantos chefes de cozinha, Começando, hoje né, que que se falava. estavam no início, mas Sim. que tinham prêmios, recebiam prêmios Uhum. internacionais. E por que não divulgar isso? Porque muitas vezes a gente ficava, a pessoa pensava somente Olhando para fora. né? não, e somente na culinária goiana, Regional, né? No regional, Ah, no arroz sim. com piqui, na guariroba. Ah, entendi. E existe hoje também, ou seja, quantos restaurantes tem Uhum. aqui que são renomados, Comidas quantos chefes internacionais, estão aqui que são grandiosos, que são referência Sim, no Goiânia mundo cresceu todo. muito, né? Né? na Então a gente gastronomia, né? fazia isso porque a gente enxergava. Então quando eu falo que o Radar, a equipe que fazia o programa, que eu falo, eu sou o técnico, a gente tem uma equipe Um ali, time né? mesmo. Um time muito forte. Todos nós pensávamos além do tempo, né? A gente queria pensar fora da caixinha, vamos falar assim, de trazer essas coisas que realmente não aconteciam. E realmente é isso que vocês falaram, ou seja, hoje a gente não vê tanto isso mais, Não. né? Eu não sei se porque a gente está na internet e ficou mais fácil, Uhum. ou se realmente está faltando isso. Eu te falo, no meu ponto de Na vista, sua análise. falta. Por quê? Porque são veículos diferentes, são plataformas diferentes. Quando a gente vai para uma plataforma 360 e vamos pegar uma emissora de televisão, ela tá aqui na tela, tá, mas ela tá no Instagram, ela tá no Facebook, ela tá no TikTok, ela tá né? no YouTube, ela tá em todas as coisas, né? E você tem que trazer essa mesma linha, e nem sempre a gente enxerga isso, Uhum. né? Então E eu era acho um- que falta, assim. E eu acompanhei, eu trabalhei junto com vocês na TV Anguera. Era um time formado por grandes profissionais, né? Você tinha cinegrafistas lá que até hoje são premiados, Sim, renomados, sim. pessoas que são solicitadas por grandes programas para poder fazer cobertura Sim. cinematográfica. Então, era um trabalho feito com muito primor, assim mesmo como o editor de imagem, Sim, a sim. produtora que estava ali por trás. Então, era um material preparado com muito cuidado, com muito esmero, cuidado. né? Era uma edição diferenciada, E a moderna gente tem, também. moderna, totalmente diferente, ou seja, a gente tem ainda alguns profissionais que continuam lá na emissora, Uhum. continuam na televisão, outros ganharam asas e estão aí trabalhando em outras Uhum. coisas, como eu fui um deles, mas foi um período muito bacana, eu acho muito importante também para a emissora, eu acho que para Goiânia, para Goiás, foi muito bacana mesmo essa Você sente que parte. contribuiu, né, de fato. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que Marcou E isso. nós e o contribuiu programa, nós e o programa, a gente realmente contribuiu naquela época para muita gente, sabe? A gente encontra com muitas pessoas e eles falam isso com muito orgulho, falam isso com saudade, Aham. né? Desse momento. E aí, contando um pouquinho da trajetória, eu saio da TV Anhanguera, monto a T+G Produções, mas nesse período também eu trabalhei na TV Globo durante um período, porque teve um período que a gente ficou fazendo um projeto da Regina Casé, que é do Guel Arraes, que na época era o diretor de núcleo, era o Guel Arraes, e durante 2 anos eu fiz isso na TV Globo, Globo Rio mesmo. Que projeto era esse? Era um projeto ele chamava Brasil Total. Foram vários projetos, na verdade. Teve Brasil Total, Brasil Legal, Central da Periferia, o Esquenta, Que eles né? Eu rodavam, estava no né? Esquenta também. Eu trabalhei no Esquenta também, então a gente participou disso. Você era um braço aqui. Era um braço aqui que funcionava não especificamente aqui. A minha base realmente era Rio, a gente fazia isso lá.
porque a gente trazia e movimentava a cultura no Brasil todo. Então, eles buscaram pessoas que tinham um certo conhecimento, uma certa influência em determinados locais e que representassem, né, que pudessem trazer com facilidade as culturas daqueles momentos. E fazia aí intercâmbio dessas coisas. Então, a gente passou a trabalhar nesse projeto que, no final das contas, ele acabou virando o Esquenta lá na frente, né? E depois... Deve ter sido muito rico esse período, né? Foi muito bacana, foi muito importante. O projeto, ele tomou um outro rumo, porque ele tinha um projeto de expansão Brasil, e quando ele veio para o Esquenta, ele continuou com essa expansão, mas depois ele foi tomando novas formas. E lógico, isso é importante por uma questão de audiência, e ter emissora, e a televisão funciona por causa de E audiência. você falando isso, você me faz lembrar de uma coisa que aconteceu. Um programa como o Radar, um profissional como você, baseado em Goiás, vindo daqui, aproximou também muito uma afiliada como a TV Anhanguera de uma Globo mãe, assim, porque eu lembro que você foi trabalhar na Globo. Sim. Eu lembro que a Ludmila Junqueira, que era apresentadora do Radar, também é convidada para o jornalismo Isso, da Globo. para Globo News. Para Globo News. Isso. E isso trouxe o olhar para o jornalismo do que era produzido aqui em Goiás, né? Para a emissora mãe, vamos botar assim, para Vênus. Eu acredito que tenha sido uma das contribuições, sim. Porque... Na sequência vai o Luciano Cabral para lá também, né? O Luciano já estava. Ele já estava o Luciano, no Globo o News, Luciano né? foi antes da Ludmilla. Da Ludmilla. O Helder também, mas O Helder, tanto o Helder quanto A Lila. a Lilian Nascimento... Não, Lilian... Lila Nascimento. Teles. Lilian Teles. Ia fazendo uma confusão aqui. A Lilian Teles e o Helder Duarte, eles foram para lá quando eu estava entrando na emissora. Exato. A Lilian já estava lá e o Helder estava acabando de ir. Eu ainda peguei uma fasezinha do Helder lá na TV Anhanguera, depois quando ele foi. O Helder foi da minha sala de jornalismo. Jornalismo. E aí, resultado, eu acho que isso realmente movimentou e fomentou para ter olhares diferentes, porque realmente você tinha, às vezes, só o jornalismo, né? E a partir daí a gente abriu a parte de produção, a parte de programação. De mostrar né? que aqui se fazia coisa bem feita. Exatamente. E a emissora quis isso, né? Ou seja, a diretoria de lá, ela também teve força de vontade. Ela teve também busca também, né? De novos isso, talentos. ou seja, porque nada a gente conseguiria se a emissora não tivesse a abertura, né? Você sente falta disso hoje na produção, não só da TV Anhanguera, da Globo, mas na produção de conteúdo em Goiás mesmo, nacionalmente, assim? Hoje a gente tem um programa lá que é o Balaio, né? A proposta é diferente, totalmente diferente. O Balaio tem uma proposta totalmente diferente. Mas eu acho que falta. Quando eu falo que falta, é porque eu acho que existe espaço. Sim. Né? Talvez as pessoas não sintam falta, porque talvez essa geração de hoje nem saiba que o que foi aquela época, né? Ou seja, quem nasceu de 2005 para cá nem sabe o que é isso, né? Gente, quem nasceu em 2005 já está com 19. Por isso. Quem nasceu já em 2000. A gente, por exemplo, o Radar terminou, quem nasceu em 2000 tinha 7 anos de idade, né? Então, talvez nem saiba o que é isso, né? O que foi isso. Mas quando eu falo que eu acho que faz falta, é porque eu vejo que existe espaço. Então, por eu enxergar espaço, eu falo, então tá faltando, porque o espaço não tá ocupado. Com certeza. Né? Então, eu acho que tá faltando, eu acho que falta isso. Sim, como a gente conversou. E aqui tem... A gente que é do ramo, né, vamos falar, a gente sabe bater o olho e ver quando a pessoa, como a Bia falou, é vocacionada, que a pessoa leva jeito. Sim. A gente bate o olho pela começando a nossa experiência. Sim. A gente percebe. E Goiás, graças a Deus, sempre foi muito rico, né, do pessoal do jornalismo. Celeiro, né? Muito... Muita gente talentosa, né? Que sai daqui, né? E a gente vê que nos últimos anos a coisa, não por falta desses talentos, que tem muita gente boa, mas estão ficando mais aqui. Sim. E ficando aqui, e quem fica aqui que tem talento, ele acaba expandindo, acaba fazendo coisas diferentes e que acaba tendo destaque. Eu vou citar um exemplo, sou eu. Aqui pode falar nome, pode falar marca. Porque, assim, sou eu mesmo. Porque muita gente, ou seja, quando... Voltando o Fio de Meada, por exemplo, aí eu trabalhei um tempo na Globo, mas já tinha a produtora. E aí a gente começou realmente a produzir com maior velocidade. Então, assim...
Nashville foi o primeiro DVD sertanejo que houve pela Som Livre, produzido por nós. Depois a gente fez Jorge Mateus, então a primeiro trajetória... Jorge O Mateus. primeiro do Jorge Mateus e depois vários outros. O primeiro do Gustavo Lima. Primeiro de vários grandes artistas. Rodolfo, Exato. Israel Novaes, Israel Rodolfo e vários. Humberto e Ronaldo. E você acha assim, foi interessante também que culminou, né, a sua saída Sim. e você empreender justamente quando o sertanejo também Tava em ascensão. Tava começando essa ascensão. A gravação desse primeiro DVD do Jorge Mateus é 2008. 2006. Em 2006 faz o Jorge Mateus e ele é lançado em 2007. Foi quando voltou a pecuária de Goiânia, foi no Burro Preto. A gravação foi feita no Burro Preto e aí acontece isso em 2006. E aí 2007 lança o DVD do Jorge Mateus. Ele já foi logo pela uma 2008 gravadora. 2008 já é o segundo, já é o segundo no Oliveiras Place. Exatamente. Além de tudo, você é pé quente, né? Amém. É um padrinho bom. As pessoas falam isso também. Na hora de assinar o contrato, ele já põe essa cláusula. Olha, tem esse adicional. As pessoas falam isso. Mas aí, muita gente, ou seja, quando a gente vai fazer outras produções fora, por exemplo, eu gravei o DVD do Fábio Júnior. E aí, uma das pessoas, durante a produção do Fábio Júnior, pegou e falou assim, não, mas você é de Goiânia? Eu falei, sou. Não, mas como assim? O Fábio Júnior foi... Te achar lá. Como Por que não é daqui de São Paulo? Por que não é do Rio? Eu não sei. Existe ainda esse bairrismo, né, Anselmo? Naquela época, assim, hoje já diminuiu muito. Por quê? E aí, por isso que eu falei... Eu quero te perguntar, como que o Fábio Júnior chegou até você? Você sabe que eu não me lembro? Foi recomendado por alguém, né? Na verdade... As metades da laranja. Na verdade, foi assim, a gente produzia, fazia essas produções de sertanejo, e um dos sócios do Fábio Júnior era muito ligado ao sertanejo, né? Ele tinha essas conexões com o sertanejo, e até mesmo as conexões do Nordeste. E aí a gente tinha feito gravação do Calcinha Preta, tinha feito gravações de alguns outros sertanejos, e acabou chamando a atenção do Fábio. Por quê? Porque queria algo diferente. Ele tinha feito uma produção muito quadradinha, muito certinha. Caretinha, né? Pra época, sim. E ele queria algo diferente. Falou, cara, já não dá mais. Igual ele falou, ele usou esse termo. Falou assim, cara, eu quero fazer um DVD que eu tenha... Ele usou esse termo, tesão de fazer o DVD, mas que seja diferente, que não seja como eu fiz um outro, assim, assado. Também dá uma inovada no trabalho exato. dele, né? E aí foi muito nesse aspecto. A gente entrou no projeto do Fábio por esse aspecto. E na maioria dos projetos que a gente entrou, nós entramos justamente por isso. Por pensar diferente, por criar algo diferente, por enxergar a câmera por um ângulo diferente. Né? E isso que você falou, Alessandro, de ousar. Eu sempre gostei de ousar, eu sempre gostei de contrariar o que é o usual, né? Às vezes, quando a gente começa a trabalhar com a equipe, que às vezes é a primeira vez que a gente está trabalhando, as pessoas nem sempre vão ficar satisfeitas, porque realmente eu dou trabalho. Né? E eu falo, eu dou trabalho, mas sabendo o trabalho que eu estou dando, que é um trabalho consciente, não é algo que eu me estou aventurando. Eu sei daquele resultado, mas que eu preciso que aquele resultado seja diferente do que é sempre feito. E o resultado que você oferece para o seu cliente não é só fruto do seu talento. Você também se preocupa muito com a qualidade do equipamento que você vai usar, Sim. do produtor que você vai colocar ali, do profissional que está envolvido naquilo também. Porque né? tudo é um conjunto, né? Ou seja, eu costumo dizer que não adianta a gente ter um ótimo diretor, não adianta ter um ótimo operador de câmera, uma ótima equipe, um equipamento fantástico, se o conjunto não ajudar. Então, é necessário que realmente a gente tenha um conjunto que funcione, um conjunto que dê certo do começo ao fim. É porque chegam muitos clientes querendo tudo isso que você já entregou para outros, mas com um orçamento que não condiz com aquilo que você se propõe a entregar. E aí a gente tem que realmente fazer aquilo dar certo de uma forma que esse dar certo seja o mais seguro possível e que às vezes é igual a gente fala, não imagina que com o valor de... Vamos falar de uma Porsche, que é um valor alto, você vai comprar uma Ferrari.
que é um valor muito mais mais alto, né? Tem Porsche que equipara a Ferrari, mas vamos pegar o Porsche de Aham. entrada com a Ferrari de entrada. Saída. São coisas diferentes, são carros de luxo extremamente esportivos, maravilhosos, mas que Cada um com seu valor. cada um vai ter o seu valor e cada um nós vamos trabalhar aquele projeto que caiba dentro do orçamento da pessoa, seja um produto de altíssima qualidade, por isso eu citei aqui Porsche e Ferrari, que são Uhum. dois indiscutíveis, né? E que traga também um ótimo resultado, ou seja, você andando num Porsche, você andando numa Ferrari, se eu estiver andando nesses carros, eu também tô Tá bem tudo bacana. certo, né? Exatamente. Então, está trazendo um bom resultado. Então, mas que com valores diferentes. Então, a gente tem que realmente fazer essa mágica financeira, essa mágica na produção, essa mágica nas coisas para que realmente se adeque. E o cliente hoje, ele já entende essa necessidade desse investimento? Entende. E valoriza? Ele tende a valorizar. Existe hoje, ou seja, houve uma mudança nos últimos 8 a 10 anos, que as pessoas passaram a entender que a necessidade de ter um produto bonito, de ter um Bem produto de acabado. qualidade, um produto, como você disse, de um bom acabamento, ter uma ótima entrega, isso é fundamental para que você tenha uma ferramenta para ter acesso ao sucesso. Então, imagem é tudo. Ninguém... Você Imagem acha que a imagem é internet tudo. ajudou? Contribuiu? A internet é uma faca de dois gumes, porque você tem também, porque acontece muito isso, quando você perguntou se entende. Muitas vezes o cliente pega e diz o seguinte, lá atrás, hoje nem tanto, mas lá atrás ele dizia o seguinte, mas o fulano gravou um videozinho e Caseiro. viralizou e fez sucesso. Mas ele continuou? Não. É o que a Muitas gente vezes não chama de continuou. cantor de uma música só. Muitas vezes não continuou, porque foi um viral da internet e aquilo não... Naquele momento. Não teve uma longevidade porque não foi feito um trabalho de base. E quando você faz um trabalho de base, um trabalho bem feito, que você faz uma entrega bem feita, isso tende a ter mais possibilidade de acontecer. Porque é mentira, é leviano quem fala que eu tenho um segredo do sucesso. Eu vou fazer algo aqui e isso aqui vai virar sucesso. Não vai. Não Mas é existe um forma. excelente Muito- você tocar nesse assunto. É muito subjetivo. Porque a gente vê hoje muitos escritórios, graças a Deus a maioria são escritórios sérios, a maioria é escritório sério, mas a gente vê muita gente vendendo falsas ilusões, que fala que eu vejo chegando para cantores, para duplas e fala, com 1 milhão hoje sua música estoura, você vai ficar o mais famoso do Brasil. E a gente vê muita coisa assim acontecendo, Uhum. que pode ter 1 milhão, 10 milhões, e a coisa acontecer com uma música só, ou nem acontecer, e gente até com muito menos, que Sim. dependendo com quem trabalha, vai fazer um trabalho a longo prazo muito maior, né, Sim. Anselmo? O nome que você falou é trabalho. Eu acho que tudo é fruto de um bom trabalho. Como eu falei agora há pouco, de base. Ou seja, se você faz um bom trabalho de base e você tem bons resultados no que você está se propondo a produzir, ou seja, você tem um bom repertório, você tem uma boa gravação de áudio e de vídeo, você tem um bom cenário, uma boa luz. Como eu disse, por menor que ela seja, que seja dentro da realidade da pessoa, mas que é de qualidade, que ela faz uma boa entrega, você tem as possibilidades de chegar. Agora, é muito subjetivo você falar, com X reais você vai fazer. Porque são muitos fatores, muitos fatores. Você pode, às vezes, colocar a pessoa nas melhores festas, nas melhores feiras, Tem até o criar fator eventos. sorte, às vezes, também, né? Tá no lugar certo, na hora certa. com a Exato. pessoa Mas certa. E se falar assim, voltando, poxa, é Deus teve que o retorno... aponta a estrela que tem que brilhar também, né? Então, eu falo assim, o que a gente faz, eu vou fazer ele bem feito para ser uma ferramenta para te auxiliar a chegar em algum lugar. Deixa eu te- Porque se você tiver uma ferramenta ruim, você não vai conseguir chegar. E o outro ponto é o que eu considero sucesso, a referência de sucesso. Às vezes a referência de sucesso, as pessoas imaginam que seja chegar do degrau 0, chegar ao degrau 10. E eu falo que o sucesso é sair do degrau 0 e se ele chegou no degrau 1, ele já teve sucesso. Ele saiu do 0. Ele já cresceu. Ele saiu do 0 e foi pro 1. Tá lindo. Eu me recordo de uma dupla que a gente gravou no interior de Minas Gerais. E nós gravamos o DVD deles, ainda era DVD, ainda tinha bolachinha. E ele me ligou emocionado dizendo, Anselmo, eu cobrava nos meus shows, eu cobrava R$500 para fazer um show. A minha dupla cobrava R$500 para fazer um show. Cachê. Cachê de R$500. Isso foi em 2009.
2009. Eu cobrava R$500 para fazer um showzinho. Cara, hoje nós fechamos um cachê de 8 mil. Não, isso é Ele sucesso. estava emocionado. É sucesso. Poxa, o cara vai saiu de viver da 500 música e foi dele, para né? 8. Né? Os caras depois foram pro Faustão, sabe? Cresceram. Cresceram em Então, se você saiu, se a pessoa, poxa, saiu de 500 e foi para 8, poxa, um mega sucesso. Mega sucesso. Não chegou no degrau, como eu falei aqui, no degrau 10. Mas ela saiu de um ponto e foi para outro. Se ela saísse de 500 e fosse para 1.000, para 1.500, já é Vamos ser honestos, sucesso. nem todo mundo vai ter sucesso do Gustavo Lima. Sim. Né? Então, E se a gente conversar, se a gente buscar a história do Gustavo, que todo mundo vê o sucesso dele hoje, não sabe como foi lá atrás, como ele começou. Como ele ralou, como né? ele passou fome, como ele dormiu em banco de rodoviária, né? Quantos anos durou isso para ele obter o que ele chegou hoje? E como Como ele trabalha também. E como ele se dedicou e dedica até hoje, né? Que é um cara ligado, quantas concessões ele né? fez, né? Sim. Quantas coisas ele deixou de fazer, quantas concessões ele teve que fazer. Então, às vezes, a nova geração que vê o sucesso do Gustavo hoje Só quem é a fama. não sabe o que ele passou lá atrás. E fora né? todo o talento dele, ele é um cara multi-instrumentista, Sem dúvida. que tem um ouvido privilegiado, Sim. que compõe, ele tem uma série de Sim. dedicação Sim, mesmo, porque sim. se ele não correr atrás, isso não cai do céu. E não só correu atrás, não só correu atrás lá, mas corre atrás Sim, todos os dias. Todos os dias, porque mais difícil do que chegar, muitas vezes, é manter. Exatamente. Manter. Então, essa manutenção do sucesso, essa manutenção de estar, como diz, nas cabeceiras. É como disse Shakespeare, e sustentável é aquela cabeça que porta uma coroa. Exatamente. Você segurar uma coroa, você tem que ter muito. Exatamente. As responsabilidades. inteligência. Inteligência, nossa. E Anselmo, qual foi o Gigantesco. grande desafio da sua carreira? Olha só, é interessante perguntar isso, porque às vezes eu enfrento desafios no dia a dia. Aham. Né? No dia a dia a gente enfrenta desafios. Mas, se a gente buscar nos últimos anos, eu acho que um dos grandes desafios que a gente enfrentou é na pandemia. Eu quero falar sobre a que pandemia. foi Eu imaginei. manter. Para o entretenimento É, foi muito complicado. Eu acho né? que a gente conseguir manter o entretenimento ativo, o entretenimento vivo, né, levando alegria, a música para as pessoas dentro da casa delas através da internet, através das redes sociais, eu acho que isso foi um grande desafio. Porque não só um desafio para a gente conseguir fazer isso, né, ou seja, colocar isso como um novo meio, vamos falar assim, das pessoas se apresentarem, né, um novo formato de show, mas também vamos falar assim, tecnologicamente fazer isso acontecer e logisticamente. Por quê? Se as pessoas vão se recordar, a gente não tinha voos, né? A malha aérea toda travada. Não e podia aglomerar. A gente não podia ter aglomerações. E mais, a gente viajava de carro, que era a única forma. A gente ia daqui para São Paulo, tinham os postos de gasolina fechados. Então, porque... Fora o medo que a gente tinha. Exato. Também, né? Então, assim, a gente não tinha acesso à alimentação na estrada, a gente não tinha acesso a combustível na estrada, então a gente alugou alguns carros, nós já andávamos em 2 carros locados, e em um dos carros a gente teve que passar a carregar também combustível. E comida. E comida, combustível. Para você ter uma ideia, a coisa chegou a um ponto tão sério que teve uma vez que nós estávamos à noite daqui para São Paulo, nós conseguimos um posto aberto e a gente conseguiu uma alimentação nesse posto e nós estávamos do lado de fora, porque o posto todo fechado, a loja de conveniência todo fechado, e nós estávamos comendo do lado de fora do posto para descansar também, só que do lado de fora do carro. E a polícia chegou lá e falou que nós não podíamos ficar ali do lado de fora, que nós deveríamos comer dentro do carro. No auge da pandemia. Então, 2020. assim, era um grande desafio realmente a gente ter essa mobilidade, fazer essas coisas acontecerem da forma com que E o aconteceu. fator psicológico também. Também. né? E o medo que isso gerava, né? A gente que trafegava e que a gente estava em vários lugares ao mesmo tempo. E isso foi muito desafiador. E mais 2 desafios, que foram desafios, assim, além disso tudo que eu falei, foram 2 lives que aconteceram, que foi uma do Gustavo Lima e outra do Luan Santana, que a gente dependia única e exclusivamente de uma antena via satélite, que essa antena ela fica no Amazonas,
era a única que tinha no Brasil. E trazer essas antenas, essa antena especificamente que faz transmissão via satélite para o Pantanal foi uma loucura, um desafio imenso, e fazer também com que a gente conseguisse essa autorização do Gustavo, a gente utilizar essa antena lá em Manaus, que a gente fez uma live do outro lado do Rio, num lugar remoto, e a gente precisou usar essa antena também, foi um grande desafio. Vamos falar assim, 2 desafios tecnológicos, que foram essas 2 lives do Gustavo Lima lá em Manaus e do Luan Santana lá no Pantanal. E o desafio, acho que de um modo geral, da gente manter vivo o entretenimento, pelo menos os shows, levar, que foi durante a pandemia as lives. E, por exemplo, especificamente a live do Gustavo Lima, ela bateu todos os recordes. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. A primeira live que nós fizemos, que foi a live que foi feita lá na casa dele, a primeira live, ela bateu o recorde de live musical que era da Beyoncé. Nessa live... É que ele cozinhou. A da cozinha é a segunda. É a segunda? É a segunda. Essa é a primeira mesmo que a gente fez. Ele tá até com uma roupa Ali bem no sem começo, manga. né? Foi a primeira live. Uhum. Foi a primeira live. Porque o Gustavo, ele queria, mais uma vez, a coisa diferente. Ou seja, ele tinha mandado umas referências para mim, que era de algumas lives que estavam acontecendo através do Instagram. E elas eram as lives que não traziam recursos que desse qualidade. Era bem Mas, caseiro. aham. Bem caseiro. E aí eu falei pro Gustavo, vamos fazer, e ele muito preocupado, porque isso ia ser dentro da casa dele, né, com os Preocupado, filhos dele, inclusive com a com a imagem, saúde. né? E, e dentro da casa, com a família dele, com a esposa dele, a gente Filhos fez bem pequenos. bem pequenos. Nós fizemos num lugar que era afastado lá da casa, da área de convivência deles, mas era na região da casa, né? E nós fizemos lá com 6 pessoas apenas, ou seja, era algo quase que inimaginável. Todos com máscara. Máscara, luva, um negócio que a gente... Testados, né? Na época ainda não Não tinha tinha o o teste. teste. Não, o primeiro teste que eu me lembro que a gente fez foi numa live do Jorge Mateus. Que começa com isso. Que furou o dedo nosso, foi um teste através do sangue. E quando começou, a gente ia ficar um pouquinho mais, vamos falar assim, mais... Livre. menos preocupado, né? A gente fazia o teste, mas a gente sabia que o teste não era lá essas coisas assim, porque eram os primeiros. Lá pra frente, aí depois teve o do nariz, aí já era muito mais confiável. E aí, essa do Gustavo, a gente fez, e a gente tinha uma expectativa, mas a expectativa, ela superou completamente, A realidade... bateu a live da Beyoncé, que era de 754 mil, e o do Gustavo chegou a 778 mil acessos simultâneos. E o pessoal do Google me ligou, que a gente conhece a turma do Google, e falou assim, peraí, o que está acontecendo? Não, a live tá falando, mas isso aqui chegou num patamar que a gente teve que acionar nosso time de engenharia. Vocês chegaram a derrubar o YouTube nessa live? Não na do Gustavo, em outras 2. E aí a gente fez, o pessoal dos Estados Unidos chamou a atenção, ou seja, para o Brasil, né? Eles foram chamados a atenção para o Brasil de entender quem que era, né? O que estava acontecendo, que movimento era esse que estava acontecendo aqui no Brasil, porque até então, pandemia e tudo, eles não tinham um movimento grande desse, e aqui no Brasil, né? Ou seja, se você falasse às vezes Europa, né? América do Norte, ok, é a região, mas no Brasil não. Então, opa, o holofote veio aqui pro Brasil e falou, caramba, o que está acontecendo nesse país? Acendeu uma luz para eles lá. E aí eles passaram realmente a observar a gente com muito mais carinho. O YouTube, ele teve que... a gente teve que fazer algumas adequações para as transmissões. O próprio YouTube também, porque a gente chegou em lives com 3 milhões e 300 mil Existiam acessos. regras do que eles permitiam e não nessas lives? Passou a ter regras a partir de mais ou menos um mês de live. Você pode Porque contar, a tipo, gente alguma, assim? Não, sim, por exemplo, a gente tinha se perguntou da história de derrubar o sistema. O pessoal fala derrubar, mas é que realmente o número de pessoas entra muito forte e o YouTube vai reestabilizando isso. Ele cai por total não, mas ele fica instável. Aconteceu isso na live da Marília, que foi essa de 3 milhões e 300, e a gente segurou a abertura da live para 1 milhão de pessoas.
E era algo que a gente não sabia e que realmente não pode ser feito, porque você entra com 1 milhão de uma vez, assim, e lógico, naquela época, É hoje como se fosse num show, num estádio de É, futebol, todo dia, entrar 1 milhão de uma vez. E lógico, depois o YouTube, poxa, o tamanho que é o YouTube, reestruturou isso tudo, entendeu o que estava acontecendo, se preparou para tudo isso e depois disso não tivemos, eu não me recordo de um outro problema. Mas aconteceu isso, então aí as regras elas vieram dessa forma. Então, aquela coisa de ter a Elas contar vieram empiricamente. para a gente adequar, porque, por exemplo, aquela coisa de ter aquela contagem de 5 minutos, que a gente colocava áudio e vídeo, o contador de 5 minutos, aquilo ali foi uma sugestão que a gente teve junto com a equipe de engenharia, que era o tempo para as pessoas entrarem, as pessoas saberem, o YouTube entender como que está sendo, como que está trabalhando o sistema dele, exatamente, como está trabalhando esse sistema para ele se estabilizar e soltar a live. Eu me lembro que eu perguntei para uma das pessoas lá qual era o tempo médio de estabilização, era em torno de 2,5 minutos. Então, eu falei, pô, vamos colocar. É muito rápido, é uma empresa né, incomparável, né? E aí, isso era uma das coisas. A outra situação é que a gente, muitas vezes, rodava comerciais dentro da própria live. Passou a não poder mais rodar o comercial. Porque tinha uma questão de direitos autorais, tinha uma série, né? Tem uma série de... tinha conflito, às vezes, de 2 anunciantes. Imagina só, o YouTube vende um anunciante para um refrigerante A e dentro da live está lá o refrigerante B. Então, tinha essas coisas de comercial. Alcoólica. E teve uma situação que aí foi a que você citou, que foi a live do Gustavo, que é que ele cozinhou, que o Conar até então, ele não olhava tanto para a internet e passou a observar isso. Então, a questão das bebidas alcoólicas também tiveram que adequar a regra, que é a mesma regra da televisão, e nós tivemos que fazer todas as adequações. Não, uma delas é o seguinte, você não pode mostrar a bebida. Então, por exemplo, eu posso colocar a bebida num copo desse aqui, mas eu não estou mostrando que bebida é. Por quê? Porque isso pode causar... eu posso estar incentivando a pessoa a beber. Se eu estou num determinado copo que ele é transparente, eu posso fazer menção a brinde, mas eu não posso fazer a bebida, porque eu estou realmente fazendo com que incitando a pessoa a beber, dando um exemplo que a pessoa pode beber. Apologia. E que pelas regras você não pode fazer isso dentro de uma faixa etária. É só a né? partir De horário e tem uma série de coisas. Então, foi muito nisso. Eu acho que foi muito, muito saudável isso, sabe? Tanto essas adequações todas. São aprendizados também. Sim, de todos, né? para todos os lados. Junto, exato. Né? Eu acho que foi muito saudável. E sobrevivendo juntos, né? Aprendendo juntos, sobrevivendo juntos, criando novos formatos, criando novas regras juntos, porque realmente é necessário. Porque se daqui a pouco, você imagina só se não tivesse determinadas regras, né? A nossa sociedade, ela vive em conjunto, em comunidade, porque nós criamos regras. Exatamente. Se não tivesse regras, isso aqui seria o caos. Uma baderna. Né? E aí você imagina se não tivesse também essas regras ali do YouTube, a regra do Conar, a gente também faria loucura ali. E as lives, eu já pude até falar isso para você, além de todo o cunho social que ela tinha, que era a questão da doação, de cesta básica, da preocupação com as pessoas que estavam passando por mais necessidades ainda naquela época, ela ainda também veio com um cunho também de diminuir aquele isolamento que a gente estava dentro de casa. Ela teve um papel muito importante para o psicológico daquela pessoa, para ela poder se divertir, para ela se sentir perto do artista que ela gosta. Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que enaltecer muito. Vocês... As pessoas mesmo realmente esperavam as lives. Exato, um acontecimento como se fosse um show. Era. Eu encontrei, assim, na atualidade, depois que voltaram os voos, a gente encontrava com muitas pessoas no aeroporto e que acabava me reconhecendo ou por estar me seguindo na rede social, por alguma coisa, e me abordava, dava parabéns, falava, cara, poxa, você agradeciam mesmo, né? Você me ajudou muito. Eu falei, não, porque, cara, se não fosse essas lives, a gente tava maluco. Exato. Né? A gente tava maluco. E essas lives, elas foram maravilhosas
para, para vários setores, né? Então, assim, o musical, ele continuou sobrevivendo. Para o audiovisual, abriu-se muitas outras produtoras, muitas outras empresas, porque a gente fazia as lives, mas, poxa, tinha dia que soltava no Instagram qual era a programação da live do dia. Uhum. Você tinha, às vezes, 30 lives no dia. Grandes lives. E que tinha live que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, tinha live 4, 5, 10, 15 aqui no estado de Goiás, umas 20 lá no Nordeste, e por aí ia. Porque onde tem um artista, ele colocava a divulgação dele. E o outro fato, artistas menores, que às vezes não tinha condição de fazer o DVD, que não tinha... Por uma coisinha, como nós estamos fazendo aqui o podcast, com uma estrutura relativamente pequena, mas profissional, a pessoa conseguia fazer a live dela, né? E ela conseguia expor ali O trabalho, o né? trabalho. Amigos, E ali, e colocava e falava assim, hoje aqui... Que sobreviveram disso, inclusive. Exato. E falava assim, a oficina do seu José, lá da rua tal, ela tá funcionando, tá, gente? Vocês podem ligar no telefone tal, mas o seu José tá funcionando lá. Você pode levar o carro, ele vai usar máscara, vai fazer isso. Ou seja, desde o pequenininho, das grandes corporações anunciarem nas lives, até os pequenos, os comércios pequenos também anunciavam nas lives, cada um adequado ao seu tamanho e à sua realidade, mas eles traziam isso. Então, ajudou muito, ou seja, beneficiou muitas pessoas num momento muito complexo, Anselmo, muito difícil. A live, nesse momento, foi fundamental, foi importante. Hoje, uma live, ela funcionaria? Ela funciona, a gente continua fazendo essas lives. Os festivais, existem as transmissões, porque a live em si, contando um pouquinho da história da live, e por isso a gente conseguiu ter esse destaque e sair bem na frente, é que era algo que eu fazia desde 2006. Ou seja, quando eu já estava na televisão, a gente fez a primeira transmissão online do Caldas Country, que também foi um dos percussores de grandes festivais. Então, em 2006, nós fizemos a primeira transmissão online de um grande festival, via web, que passava somente dentro do canal, dentro do site do Caldas Country. Então, a gente já sabia como funcionava isso. E com o decorrer do tempo, os grandes festivais foram fazendo isso. Então, isso é muito importante. Se você pega os grandes festivais internacionais, todos eles têm transmissão online. Se você pega alguns festivais aqui do Brasil, por exemplo, a gente falando do Boteco, o Boteco, durante um bom tempo, tinha sempre transmissões ao vivo. Hoje, a gente faz os principais do Boteco. O próprio Vila Mix, todas as edições do Vila Mix daqui de Goiânia tiveram transmissões ao vivo. E a audiência? O Luan, é alta? É alta, é alta. A gente tem que lembrar que, quando a gente pensa em audiência, dificilmente a gente tem uma audiência que nós tivemos na época de pandemia. Então, se eu pego a audiência que eu tive lá em 2019, num festival, e a audiência que eu tenho hoje num outro festival, a diferença ela é absurda. Por quê? Porque lá atrás, em 2019, até 2019, eu tinha uma divulgação de uma transmissão ao vivo, que a gente nem chamava de live ainda, que a gente chamava, vai ter uma transmissão ao vivo. Ao vivo. Em que as pessoas iam lá, acessavam a internet, a plataforma, tinham os seus patrocinadores, os patrocinadores ficavam muito satisfeitos com isso, para aquela faixa etária de pessoas acesso online. Pô, está tendo cerca de 80 mil acessos online, e no final das contas dava ali 800 mil, 1 milhão e pouco de pessoas. Perfeito. Hoje, uma live, a gente consegue chegar a 600 mil pessoas acesso simultâneo. Lógico, depende do artista. Mas que você tem aí a média de 14 milhões, 15 milhões de replicação. As pessoas aprenderam esse caminho. Porque quando você fala live, ou seja, popularizou. Então, a pessoa que vamos dizer, vai ter um show aqui em Goiânia, a pessoa não vai deixar de ir ao show. E muitas vezes a gente restringe o acesso aqui a Goiânia. Mas não é por causa da live que vai diminuir E a gente vê isso muito acontecendo até com jogo de futebol hoje em dia, que são transmitidos por canais de YouTube, que a pessoa hoje tem uma audiência muito maior até que uma TV aberta. Sim. Foi o que aconteceu. Essas lives, a live do Gustavo, live da Marília, live do Jorge Mateus, Bruno Marrone, live do próprio Cabaré, né? Essas lives e tantas outras tiveram audiências tão iguais ou maiores do que muitas emissoras de televisão. Tanto é que grandes anunciantes passaram a fazer anúncios dentro dessas lives justamente por enxergarem isso, ou seja, que você, além de você ter uma audiência muito boa, você tem um direcionamento
E além do direcionamento, você tem dados. Através das informações da internet, mensurado, né? exatamente, você sabe muito concreto. Você tem os dados Sabe e você até tem o que perfil quem daquilo está vendo, tudo. né? É diferente do que muitas vezes. E a gente está falando de uma coisa que aconteceu somente há 4 anos, né, Sim, Anselmo? E sim. que a gente já consegue ver o quão importante foi. Porque Sim. aconteceu de uma maneira que a gente não esperava, teve que se reinventar muito rápido, e 4 anos após, a gente ainda colhe frutos que vão ser para sempre, é Sim, irreversível. sem dúvida. A gente, como eu falei, a história das lives, as pessoas fizeram mais ou menos, não, dá resultado, cara, nunca vai deixar de existir, porque foi coisa que para mim nasceu em 2006. Uhum. Ou seja, em 2006, ela só popularizou em 2020. Que ela ganhou né? força. Que ela ganhou força em 2020, porque de 2006 para lá a gente E nunca deixou de antes fazer também era uma live. coisa muito segmentada para o público mais jovem que sabia lidar Sim, com isso. Exato. O pessoal mais velho, o adulto, ele aprendeu aquilo ali meio na marra Sim. também. E hoje grandes empresas, grandes corporações, elas fazem os seus eventos, fazem as suas reuniões, fazem uma série de coisas online. Seus congressos, né? Muitas vezes. Então você tem estruturas grandes para fazer aquilo. Por exemplo, os coaches, né? Vamos falar dos treinamentos dos coaches. Todos eles têm uma transmissão online. Todos eles têm as lives, né? Então, são algo que você vai ter... para você não falta, né? Graças a Deus, e que continue assim. Falando nesse mercado, ele cresceu muito na pandemia. Cresceu bastante. E perdura nisso. Como é que é esse mercado hoje? Ele é um mercado que ele tem uma política, ele já é profissional, já existem regras para eles, já tem, tipo, sindicato, associação que cuidam de vocês. Como é que tá isso no Brasil hoje? Na verdade, todos os profissionais são profissionais de audiovisual, né? E que são regidos pelos sindicatos, né? Cada um da sua própria categoria. Aqui em Goiás tem o sindicato de comunicação, que é o Sindicom, e tem o sindicato de rádio e televisão. Então, é gerido por eles. Mas não existe o que é a regra normal, a regra normal trabalhista, né? Vamos dizer assim. Entre as produtoras não existe essa associação, não existe... Esse corporativismo. Exatamente. Cada um vai fazendo, vamos falar assim, o seu, né? Vai fazendo o seu trabalho e vai levando. Tem a concorrência normal, tem às vezes a concorrência desleal, como qualquer negócio existe, né? Ou seja, tem todas essas coisas. Mas o mais interessante nisso é que, na atualidade, ou seja, como houve uma expansão grande na pandemia, hoje você tem muitas pessoas que fazem o trabalho. Lógico, tem as pessoas que fazem um trabalho muito bem feito, tem as pessoas que vão fazer um trabalho mediano, vão fazer o trabalho, tem muito equipamento, mas às vezes não sabe mexer, tem muito equipamento, às vezes não sabe entregar, tem essas coisas todas. Anselmo, e hoje, o profissional Anselmo, que viveu a inovação de um programa radar, gravações de grandes estrelas, astros da nossa música mesmo, sobreviveu uma pandemia e, muito pelo contrário, na pandemia não só sobreviveu, como saiu maior. Sim. Quem é o Anselmo hoje e onde o Anselmo está querendo chegar? Porque daqui a pouco vai querer chegar em outro lugar. Então, eu também, de algumas perguntas aqui, eu sou uma pessoa que, como eu falei, eu sou movido pelo meu trabalho, eu gosto muito do trabalho, não... E por incrível que pareça, as pessoas que estão vendo podem até nem acreditar, mas eu não faço planos. Eu não sou aquela pessoa de falar assim, poxa, eu vou fazer isso para chegar aqui, vou fazer isso para chegar aqui. Eu tô igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida vai levar, vivendo, né? E a vida leva eu. Eu vou nisso, porque eu cheguei... Você está vivendo o agora mesmo, porque né? eu cheguei aonde eu cheguei, por exemplo, eu cheguei aqui nesse podcast por muitas coisas que eu fiz no passado, coisas bem feitas, né? Eu acho que se eu colocar um dos pontos, eu acho que o ponto principal é isso, é a paixão pelo que eu faço, né? Eu não ter nenhum peso, preguiça ou achar ruim o que eu faço. Então, o que eu me proponho a fazer, eu proponho fazer bem feito. E eu acho que esse fato de fazer bem feito faz com que a gente vá chegando cada vez mais em lugares maiores, tá conectado com pessoas muito importantes, com pessoas que abrem portas para a gente tá fazendo realmente trabalhos cada vez melhores, cada vez maiores. Mas eu não sou essa pessoa que
traço estratégia para, eu vou fazer isso para chegar ali, não. Eu vou e quando eu vejo eu tô ali. Perguntar, falando em sonho, Aham. quem você adoraria, de quem você é fã, que você adoraria poder trabalhar, Gravar, gravar essa pessoa, trabalhar. essa banda? Vamos lá. Eu falei isso outro dia e eu falei, não pode nem rir. Um cara que eu acho que todas as pessoas, eu acho que acredito até vocês, que não existe mais, é o Michael Jackson. É. Eu acho que o Michael foi um cara, mais uma vez, à frente do seu tempo. Era um cara que, um artista completo. E se você pegar aquele documentário de Cisito, você vê que o tanto ele era dedicado, né? Tem uma dedicação extrema, né? Naquilo ali, na perfeição. Então, um cara que não está mais aqui é ele. Mas você perguntou um que está aqui. Um cara que, eu não sei hoje como ele tá? Porque eu não acompanho a carreira desse artista. Mas há um tempo atrás, era o Rick Martin. Uhum. Eu acho que o Rick Martin também, ele tem essa coisa de querer fazer diferente. Como eu falei, eu não sei como ele está hoje no mercado. Mas, mas ele é um mas popstar, algumas né? produções, de algumas produções lá atrás, de alguns DVDs, algumas coisas que a gente vê pela internet, eu acho muito incrível a performance dele, a musicalidade dele, essas compromisso coisas, dele. o compromisso que ele tem. Existem muitos artistas dessa mesma forma, mas ele é uma outra, uma pessoa. E a outra, a Rihanna. A Rihanna também eu acho que Tá na hora de voltar já, né, gente? já passou a gravidez. Já E assim, você... São esses dois artistas E eu brasileiro? vejo muito. Tem algum? Brasileiro, eu acho que já tem todos, né? Não tem todos, não. Pelo contrário, tem muitos. Mas brasileiro fica até difícil da gente falar, porque são muitas características muito diferentes de cada artista. E acaba que você enxerga vamos falar o porquê dessa percepção. Porque esses três artistas que eu falei, Michael Jackson, Rick Martin e Rihanna, são artistas que estão lá fora, que a gente enxerga eles, mas que, se você perguntar se eu encontrei com algum deles, nunca. Anselmo, Nunca nem tive, tive em shows. e a gente, né? para poder encerrar, o que é aquilo com que você já trabalhou e que era super bacana, que você sente falta, que se você pudesse trazer para a realidade de hoje, para o mundo de hoje, você resgataria e que não tá mais entre a gente, assim, não de pessoa, mas tipo, eu queria a volta do LP, ou eu queria o sucesso da MTV, ou, sabe, alguma coisa que era importante. Pronto, você falou o sucesso da MTV. Eu acho que hoje, eu acho que falta mais meios de divulgação. Quando eu falo meios de divulgação, mais plataformas. Porque hoje existem poucas plataformas, né, que você faz a divulgação, e poucas emissoras de TV. Ficou tudo muito nichado, né? Se a gente pensar em música, hoje o canal que passa clipe, que eu me recordo assim, que eu vejo que tá, é o Multishow. Sim. Né? A MTV sobrevive, existe, tá lá, mas hoje ela ganhou uma outra conotação, né? Hoje você tem um outro patamar. A MTV chegou, ela saiu de um patamar, ela foi para um patamar acima, que ela começou a produzir os realities, começou a fazer, né? Ela saiu daquela coisa de só repetir os videoclipes. É uma emissora musical, mas ela saiu desse patamar aqui e veio para o patamar acima com produções de reality que são coisas muito mais caras, são muito mais trabalhosas, né? Então ela realmente ela deu um passo acima. Mas eu acho que essas questões da gente voltar, de ter emissoras de videoclipe, eu acho super legal. Para ter uma divulgação, para ter mais espaço. Mais espaço. As pessoas falam, mas tá aí na internet, as pessoas vão, o consumo é diferente. Mas se você tem algo, aquilo, você começa a criar algo nas pessoas que é cultural. Então você vai ter um apresentador que você vai gostar, como as pessoas gostam dos YouTubers, né? Você vai ter um horário, você vai ter uma coisa, como eu falei, o 360. Você vai buscar aquilo que tá ali, vai colocar na internet, você vai colocar isso nas plataformas de vídeo. E a televisão ainda, ela hoje
credibiliza, ela valida muita gente. Tanto é que a Sim, gente sem vê que dúvida. muita gente nasce aqui na rede social, cresce aqui E vai. E vai. Então, continua e sendo. ir para TV aberta, ir para uma Aparecer na televisão. televisão. Você pega mesmo o SBT, ele contratou grandes YouTubers, Uhum. né? Grandes Nomes. influencers, né? Que nasceram no digital e estão replicando muitos podcasts, como esse que nós estamos falando aqui, Exatamente. replica. Ou seja, é o que nós falamos de você ter a plataforma 360, ou seja, você está circulado em todos os lados, você tem a informação e você leva isso, né? Eu não te disse, Bia, que esse papo aqui hoje ia ser muito mais de aprendizado Foi do uma que... delícia também. Não, E passou assim, rápido, Anselmo. Passou que rápido. Eu é nem sei bom quanto tempo conversar. foi, mas a gente conversa aqui. A gente pode fazer o né? episódio 1, 2, Dois, 3. Marcela, muito obrigada. Eu que Volte agradeço pelo sempre. convite aí, fiquei muito feliz. Como E eu que a falei, gente- a gente fica à vontade, a gente conversa fácil e Não, se e deixar... que a gente se encontre muito em vai muitos ficar trabalhos o tempo, e uns fora 4, dos 5 trabalhos horas. também. Amém, Vida amém. longa para todos nós, vida Amém, longa para amém. nossa parceria e Amém. vida longa para a comunicação, né, Amém. gente? Que ela continue cada vez crescendo Responsável. mais, É, responsável, responsável, com isso é bons importantíssimo. profissionais e que sejam reconhecidos esses bons profissionais, né? É. Gente comprometida, que queira mesmo fazer dar Honestas, certo. né? As pessoas Exatamente. honestas, de boa índole. porque- Colaborativas. E o trabalho duro, né? Porque seu trabalho duro Exatamente. não tem milagre. Exatamente. acontece. A gente tá trabalhando aí há tanto tempo e eu não pretendo parar. Não, mas a gente está só começando. Só para encerrar, eu tive uma vez numa palestra do Hamilton, que era, eu não sei se ele ainda tá no Globo Rural, mas na época ele tinha O Hamilton, que tem é. um filho dele que trabalhou com ele como repórter, né? Pode ser, eu não sei tanto, mas o Hamilton que cobriu a guerra, né? Inclusive ele foi atingido por uma mina e ele tem uma perna que eu acho que é uma prótese e que estava ao seu auge dos seus 75 anos ainda trabalhando no Globo Rural Uhum. e com ideias, ou seja, quando eu tive nessa palestra dele, o quanto ele estava vivo, o quanto a mente dele, sabe, criativa, o quanto você via aquela paixão. E aí eu peguei, no final, eu conversei com ele e falei assim, Hamilton, eu quero chegar dessa mesma forma Com essa que você, vitalidade, com essa né? vitalidade, com esse entusiasmo, com essa criatividade, com esse desejo de fazer algo, de continuar fazendo. Porque a nossa vida é assim, né? A gente vê quantas pessoas que às vezes param de fazer um trabalho que amava, que fazia e acaba entrando numa depressão, acaba Adoecem, né? se adoecendo. E eu não quero isso, eu quero que seja longevo Ó, aí. e a que Céu é o tenha- limite, E né? a gente- Céu é o limite. Vamos, já que a gente está falando de comunicação, é a nossa praia, Roberto Marinho começou o Projeto Globo com Sim, 60 anos de Sim, idade. sim, E começou um império aos 60. sim. A gente ainda está um pouquinho longe de chegar nos Sim, 60, é. então a gente Bem ainda tem longe. muita É justamente isso. Se a gente pegar as grandes corporações, elas começaram um pouquinho mais tarde. tarde, É exatamente. por causa das experiências Quem também, sabe a né? gente não Sim. abre a nossa MTV. Amém. Obrigadão, querido. Um beijo. Valeu. Gente, Obrigada, Anselmo. Obrigado mais uma vez. Obrigado por estar aqui. E aqui a gente termina mais um episódio do podcast com a palavra você. Hoje nós recebemos Anselmo Troncoso nesse bate-papo delicioso que você conferiu com a gente e vem muito mais por aí. Aguardamos você no próximo episódio.